Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, no momento em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode estar balançando perigosamente à frente do seu cargo no Ministério da Economia, e isso não é sensacionalismo, só que você não verá abordagem dessa situação pelos grandes veículos de comunicação, que no momento se encontram empenhados em fazer uma espécie de operação abafa para que a opinião pública brasileira não saiba exatamente o que está acontecendo e as consequências do que está acontecendo. Eu vou abordar essas situações aqui no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, essas investigações do jornalismo internacional que revelaram, em sua grande maioria, figuras obscuras, com dinheiros também igualmente obscuros, depositados em paraísos fiscais, quando as lanternas que estavam iluminando essa situação toda foram apontadas para o Brasil, a figura que apareceu logo de cara foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso não foi pouca coisa e não é apenas um assunto jornalístico. Por mais que o Paulo Guedes agora queira fazer uma defesa, dizendo que pode ter no máximo um conflito ético, um conflito moral, a questão é jurídica. A lei proíbe que uma pessoa que exerça cargo público tenha essa dinheirama lá fora do nosso país. E aí tem uma contradição muito curiosa no meio dessa história, né? Que gente patriota é essa que está no poder? Vocês imaginem se o receituário que Paulo Guedes adota para si fosse um receituário que ele recomendasse para todas as pessoas no nosso país. Todo mundo ia botar dinheiro fora do Brasil. E aí? Isso faz sentido? Isso é patriotismo? O que pensam as pessoas que se dizem patriotas dentro do governo Bolsonaro? Esses generais que estão prestando serviço dentro do governo Bolsonaro, prestando serviço entre aspas, né? Que estão ficando ricos porque eles estão com salário dobrado, eles estão ganhando dinheiro como eles nunca ganharam na vida deles. Essa gente é uma gente que, com essa grana acumulada, também estão fazendo isso como Paulo, fazendo a mesma coisa que Paulo Guedes. Todo mundo está colocando dinheiro em paraíso fiscal. Isso faz sentido? Faz sentido alguém coordenar a política do nosso país impondo ao povo brasileiro um comportamento e tendo um outro comportamento? Gente, a questão, como eu disse a vocês, não é meramente ética ou moral. Ela é jurídica, porque a lei proíbe que essa situação se faça. E o Paulo Guedes, o mercado deve estar se movimentando, porque muitas situações vão ter que ser explicadas no Congresso Nacional. Ontem o Paulo Guedes teve uma reunião com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, deputados, senadores, enfim. E ele saiu pela porta dos fundos, não deu nenhum tipo de explicação. E o Bolsonaro faz 3 dias também que não aparece no cercadinho. Se o Bolsonaro tem dificuldades, ou ele se esquiva de explicar como é que Queiroz depositou 89 mil reais na conta da dona Michele, vocês imaginem como é que o Bolsonaro teria um desconforto de explicar mais de 50 milhões de reais depositados na conta de Paulo Guedes. É aquilo que eu sempre disse para vocês. O Paulo Guedes, quando ele olha para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro, ele enxerga pequenos batedores de carteira, pequenos delinquentes, porque o Paulo Guedes está num outro patamar. E aí, muitas pessoas até questionam, né? O que vai acontecer com o Paulo Guedes? O que poderia acontecer com o Paulo Guedes por conta de estar num governo que matou mais de 600 mil pessoas aqui no nosso país, por conta da catástrofe econômica que está se abatendo sobre todos nós? Aliás, foi uma interrogação que eu tive quando eu estava pensando o que eu ia falar para vocês hoje. Se a vida de alguém melhorou, eu fiquei pensando, será que eu estou meio resmungão? Será que só eu estou percebendo algumas coisas complicadas acontecendo? O que de fato melhorou na nossa vida nos últimos 3 anos? Será que alguém poderia mandar para mim um comentário? Olha, melhorou isso, o preço disso melhorou, minha vida ficou melhor. Para quem a vida está melhorando com essa gente no poder aqui no nosso país? Então, o Paulo Guedes, que essa figura que está coordenando a política econômica toda, hoje ele está num grande dilema, porque o conflito não é meramente moral, como disse a vocês. Servidores públicos estão colocando aqui o Paulo Guedes na marca do pênalti a partir de hoje também. Federação de Servidores Públicos, sindicatos, estão denunciando o Paulo Guedes à Comissão de Ética, mas isso não pode ser só em relação à Comissão de Ética, né? Paulo Guedes dizer que
Ah, não, mas eu não estava mais na gestão da empresa. Gente, olha só, se ele é sócio com a sua mulher e com a sua filha, isso é conversa para boi dormir. Alguém que deposita 10 milhões de dólares fora do nosso país, vocês acham que mesmo tendo um sócio que não seja parente dele, que ele não tem nenhum tipo de ascendência, não tem nenhum tipo de comunicação? O Paulo Guedes, com assim, o maior descaramento, ele dá entrevistas lá no Ministério da Economia com um teclado, onde ele opera e tem informações permanentes em relação ao que acontece na Bolsa de Valores. Então, os servidores públicos estão denunciando o Paulo Guedes, não por questões éticas ou morais, mas por questões jurídicas. E aí não tem como escapar muito dessa situação, né? Enquanto a gente está conversando aqui, aliás, eu até não mostrei isso aqui, né? Vamos pegar aqui a cotação, nesse momento, do dólar. Olha que coisa que está acontecendo aqui no Brasil. O dólar subiu 0,71%, o peso, olha, todo mundo está subindo. O euro subiu, o Bitcoin subiu, o IPCA subiu, o Selic subiu, só o real que deu uma desabada. E vocês sabem por que o dólar hoje não bateu a R$6? Porque o Roberto Campos Neto está torrando o dinheiro do povo brasileiro para conter a alta do dólar. Porque se dependesse deles, eles deixavam mais para que o dólar subisse mais, porque eles não estão perdendo nada. Só quem perde aqui no nosso país é o povo brasileiro ou as pessoas do Portal do José. Só nós aqui que estamos perdendo, porque o que explica, né? É a pergunta que muitas pessoas fazem, do Bolsonaro ainda estar como presidente do nosso país. Quando vocês analisam o modus operandi do Paulo Guedes, vocês podem encontrar alguma semelhança, como, por exemplo, aconteceu no Chile. País onde ele serviu, a ditadura a qual ele serviu, onde o ditador a qual ele serviu tinha um comportamento que era muito semelhante, né? Um comportamento que estava escondido, que ninguém sabia, mas depois a situação foi descoberta. Parte da fortuna roubada por Pinochet no Chile terá que ser devolvida. O tribunal estabeleceu que o montante total desviado pelo ditador era de 17.800.000 dólares. A maior parte do dinheiro se enquadra em atos que já prescreveram. Então está aqui o mentor espiritual, político, econômico do nosso ministro da Economia. Esse homem que gosta tanto de povo, mas bota o dinheiro do povo, né, que ele ganhou aqui no nosso país, fora do nosso país. Então tem essa contradição, né? Esse governo que tem patriotas, mas que tem um comportamento não tão patriótico assim. Militares que fazem um discurso pelo investimento aqui no nosso país, pelo fortalecimento da nossa economia, mas tem ali no seu ministro da Economia alguém que está colocando a dinheirama toda para fora. Muitas pessoas, inclusive quando analisam a criminalidade no mundo, sabem que pessoas que praticam crimes em alguns países fazem um colchão de dinheiro fora do seu país. Então muitas pessoas aqui no Brasil podem ser induzidas a acreditar que Paulo Guedes montou um colchão desde sempre para que faça o que ele fizesse aqui no nosso país, morressem quantas morressem as pessoas aqui no nosso país, no momento mais grave ele teria para onde ir com bastante dinheiro. E como uma pessoa que tem mais de 70 anos, até do ponto de vista jurídico, ele tem uma série de privilégios, uma série de prerrogativas, isso com processos que não são processos muito rápidos, ele ia poder gozar uma vida fora do nosso país com muito conforto, ele, a sua família e as pessoas mais próximas. Quando a gente analisa o comportamento da mídia no Brasil em relação ao que está acontecendo, a gente não tem como se afastar de alguns comportamentos ligados ao grande crime, que foi estudado em várias áreas, por várias pessoas. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho formação no direito, eu tenho mestrado em ciências penais, então estudar criminalidade sempre foi um objeto que eu sempre gostei muito para poder entender a mentalidade, como é que funciona, como combate, enfim. E muitos anos depois de ter feito o mestrado, eu tomei contato com esse livro aqui, do professor Eric Hobsbawm, que fala sobre bandidos. E ele analisa bandidos do mundo inteiro, de várias culturas, com vários perfis, e tem algumas coisas, alguns traços que se assemelham às situações que estão acontecendo aqui no Brasil. Em primeiro lugar, bandido não fala mal de bandido. Bandido tem até um certo respeito pelo outro bandido, exceto quando eles entram em área de disputa, a mesma área que eles disputam ali, os mesmos negócios. Fora isso, eles até conseguem fazer negócios juntos e até conseguem fazer ampliação dos seus negócios quando eles se unem. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no Brasil, você vai dizer, como é que o Paulo Guedes, flagrado com dinheiro suspeito que ninguém sabia, e a gente está vendo a omissão dos meios de comunicação de uma maneira muito intensa, por que isso está se dando?
Por que, por exemplo, a Globo News, vamos falar aqui, dar nome aos bois, por que há 3 dias eles não falam o nome de Paulo Guedes na Globo News? Está proibido de falar? Logo a Globo News, que tem sido apontada por muitas pessoas como representante da Globo em críticas muito contundentes ao governo Bolsonaro. As pessoas fazem muita confusão. Elas confundem a Globo News com o Jornal Nacional. O Jornal Nacional faz matéria sem emitir opinião. A Globo News, normalmente, é um jornalismo opinativo, a CNN, muito jornalismo opinativo, o Jornal da Globo, jornalismo opinativo, os jornais impressos, muito jornalismo opinativo, mas o jornalismo que vai para as massas, para o povo de uma maneira geral, eles só tratam da situação de uma forma mais asséptica, sem dar nomes aos bois, sem fazer o cidadão concluir que o responsável pelas coisas que estão acontecendo, é o governo federal, é a figura do Bolsonaro. E por que isso tudo acontece? Como eu disse a vocês, na mentalidade da cumplicidade bandida, bandido protege bandido. A origem da renda, do patrimônio dos principais grupos de comunicação no Brasil e na América Latina, vem também de famílias ou de oligarquias ou de pessoas que enriqueceram fazendo negócios nos meios de comunicação. Quando você olha o perfil dos oligarcas da comunicação aqui no Brasil, eram todos muito pobres de uma maneira geral. Roberto Marinho veio para o Rio de Janeiro com uma maletinha, veio de Niterói para o Rio de Janeiro com nada. Criou um império que é a maior empresa de comunicação das Américas, da América Latina. Então não é pouca coisa. Essa gente, nós já vimos aqui, eles também operaram com dinheiro fora do nosso país, sempre tiveram empresas fora do nosso país. Essas empresas, em sua grande maioria, são apenas laranjas, são apenas fachadas. Ninguém produz absolutamente nada. Então, gente, é uma situação tão imoral, tão incandescente, e aí a gente vê como é que a grande mídia ela tem a cumplicidade daquelas pessoas que eu chamo de os animadores da senzala, as pessoas que defendem o Bolsonaro e chamam a atenção e desviam a atenção e puxam o debate, defendendo o Bolsonaro quando de fato eles estão prestando um grande serviço a Paulo Guedes e aos grupos econômicos aos quais Paulo Guedes está prestando o seu serviço. Gente, aí não é nenhuma questão pessoal, eu nem conheço a figura do Paulo Guedes, a análise aqui ela é política. Por que eu sempre falo muito dele? Porque ele é uma espécie de representante, testa de ferro, desse sistema que está escondido atrás dele, do esquema que não fica aparecendo. Quanto mais a gente se ocupa em combater o Bolsonaro e o bolsonarismo, na área econômica nós estamos sendo lesados. Eu me lembro muito daqueles filmes, né, de crimes, de quadrilhas, onde o mocinho sempre tenta resolver uma questão, ele está sempre querendo chegar até o chefe da quadrilha, até o momento que ele chega. Chega sempre numa sala, num ambiente, que tem uma figura sinistra atrás de uma mesa. A visão que eu tenho às vezes é essa. Se Paulo Guedes é o cara que está sentado atrás dessa mesa, ou se ele é o cara que está ali lá na antessala, é o cara que está fazendo toda essa situação. Isso precisa ser revelado, isso precisa ser exposto, isso não pode ser considerado um ato meramente um desvio moral, um desvio ético. Isso é um desvio jurídico e, portanto, o Paulo Guedes não tem como escapar dessa história. Enquanto eu falei para vocês da cotação do dólar, né, o Paulo Guedes hoje, só com essa brincadeira, essa variação do dólar hoje, ele faturou mais de 300 mil reais. Um dia parado, ele faturou 300 mil reais. E ele vai ter que prestar contas disso lá no Congresso Nacional. Não vai adiantar Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro fazerem barreirinha ali para tentar evitar que o Paulo Guedes responda algumas questões. Ele vai ter que responder, inclusive, juridicamente. E muitas coisas que estavam sobre as suas costas, como, por exemplo, as acusações, as investigações, os indiciamentos da Operação Greenfield, que o Augusto Aras tentou abafar de todas as formas, essa história vai acender novamente. O chato no meio dessa história também, gente, e que deixa a gente, às vezes, se sentir muito surpreso, é como você vê uma figura que saiu do obscurantismo, uma figura que é milionária, uma figura que tem dinheiro fora do nosso país, uma figura que você não pode chamar de patriota, ser bajulado por personagens que na praça pública fazem com que tantas pessoas estão sendo lesadas, porque perderam a previdência, perderam seus direitos trabalhistas, estão tendo um custo de vida mais alto, estão vendo as suas vidas ficarem mais pobres, essas pessoas irem para as ruas para gritarem o nome do Paulo Guedes. As pessoas que organizaram esse tipo de situação aqui tiraram as imagens das redes, mas eu guardei. Então, vou colocar para vocês aqui, para a gente nunca esquecer, né? Algumas figuras, como é que eles induziram tantas pessoas a acreditarem nesse personagem, nesse patriota. Vamos acompanhar aqui.
Eles tiraram essas imagens do ar, mas eu guardei, né? Tem aqui guardadinho e tal, para a gente nunca esquecer. Eu fico até pensando o seguinte, na mentalidade criminosa de uma pessoa, deve ser um negócio engraçado para essa pessoa ver um monte de gente que ele está lesando ir para as ruas e ficarem gritando o nome dele para cima e para baixo, né? Gente, os meios de comunicação vão tentar, como eu disse a vocês, abafar ao máximo o que está acontecendo. Mas isso vai eclodir, deve-se estar pensando dentro do Congresso Nacional, dentro do mercado, quais serão as saídas para a substituição do Paulo Guedes, porque está ficando cada vez mais insustentável. Essa história apenas está começando agora. E as redes sociais vão reverberar essa história. Isso não vai dar para esconder durante muito tempo, não. Isso aí eles vão tentar abafar, eles estão tentando fazer de todas as formas para preservar o Paulo Guedes, mas com certeza agora eles já estão pensando num substituto. E essa questão, ela está para além da questão moral e ética, a questão criminal, a questão jurídica. E isso vai ter repercussões e a gente vai continuar a apontar a nossa lanterninha para essa gente toda, porque eles podem enganar muitas pessoas, mas eles não enganam todo mundo. A realidade é a nossa maior propaganda, a realidade que a gente está vendo nos supermercados, nos postos de gasolina, nas filas de emprego, de desemprego, na compra de pezinhos de galinha e ossos de carcaças largadas dentro de caminhões. Isso aí fala muito mais do que a propaganda que eles tentam impor a gente todos os dias. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, muito legal estar com vocês aqui, porque a gente está chegando longe. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!